Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 para ir ao Instagram. @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 11 de agosto de 2025, dia de Santa Clara Virgem, memória de Santa Clara de Assis. É uma grande celebração em homenagem a essa santa que tem milhões de devotos. 11 de agosto de 2025, segunda-feira, dia de Santa Clara de Assis Virgem, dentro da 19ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos do 12 ao 22. Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz. Vê, é o Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz, porque o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. A ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 147 na Bíblia Vulgata, ou 147b na de Jerusalém. Versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20. O refrão é o versículo 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repetamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu povo. Retificando. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho e a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repetamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora o Evangelho
escrito por São Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Primeiro, inicialmente, vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão sobre este Evangelho interessante nós acabamos de ouvir. Vamos passar primeiro a reflexão que está aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Jesus é questionado pelos fiscais do templo: vai pagar ou não o imposto anual do templo? Consta que os sacerdotes e muitos mestres estavam isentos de pagar este imposto. Os fiscais querem saber se Jesus, que é chamado mestre, está se beneficiando da mesma mordomia. O fato de Jesus pagar mostra que ele não apoia uma sociedade injusta em que os grandes têm privilégios à custa dos pobres. Quanto ao imposto cobrado pelos reis, ou seja, as taxas cobradas pelos estrangeiros, Jesus denuncia a exploração internacional que empobrece os povos dominados e os faz viver na miséria. De qualquer forma, Jesus se serve da generosidade da natureza, o peixe, e satisfaz a exigência da lei. Quando não há exploração do povo e acumulações de bens, a natureza supre as necessidades de todos. Muito superficial, né? Essa reflexão. Vamos a outra aqui do livro Palavra e Vida. Jesus sabia de que maneira ia morrer? Bem, não é esta. Aqui não tem uma reflexão importante não, gente. Vamos passar para outro. Não estou achando aqui, pelo menos no início, uma reflexão sobre o assunto. Não. Não está muito boa, não. O livro Palavra e Vida hoje não está muito assertivo nas suas palavras. Então vamos ao livro O Pão Nosso de Cada Dia. Talvez aqui esteja melhor a reflexão. Mateus 17, versículos de 22 a 27. O Evangelho começa com a forma breve do anúncio da paixão e ressurreição de Jesus Cristo, sendo, porém, que já consideramos essa questão,
quanto do comentário ao primeiro anúncio da paixão. Os versículos 24 e 25 relatam a pergunta dos cobradores de impostos a Pedro e a sua resposta. Os versículos 25 a 27 reproduzem o diálogo entre Jesus e Pedro sobre a liberdade dos filhos e sobre como encontrar o tributo a ser pago para não escandalizar os irmãos. A tese de Jesus é clara: os filhos são livres diante de Deus e dos homens. O grande valor é a liberdade, tema central do cristianismo e em nossa cultura. Nada mais belo que a liberdade, que torna-nos como Deus. Nada mais proclamado e ameaçado. As antigas escravidões escandalosamente visíveis sucedem-se novas escravidões perigosamente invisíveis. Por isso os cristãos são livres. O único tributo que devem ao templo e ao rei é a relação filial com o Pai e a relação fraterna com todos, próximos e distantes. Essa tese de Jesus, porém, tem que se articular com outro que é o maior mandamento da lei, isto é, o amor. Para não escandalizar os irmãos, os cristãos podem se sentir livres de pagar aqueles tributos que os outros também pagam. A liberdade, em última análise, é a liberdade de amar, que é a sua manifestação maior e o seu melhor fruto. São livres de renunciar aos seus direitos mais legítimos se esses podem ferir ou prejudicar os direitos dos outros. A verdadeira liberdade é a de edificar o outro, não de eliminá-lo ou derrubá-lo. Na comunidade de Mateus, muito provavelmente Antioquia da Síria, sobre o Oronte, havia a tentação de observar as leis e as tradições e esquecer a verdade do Evangelho e a liberdade dos filhos. Uma tentação, aliás, muito judaica, melhor dizendo. Noutras comunidades, e talvez na ala mais à esquerda da própria comunidade de Mateus, havia a tentação de se viver a própria liberdade sem respeitar os direitos dos outros. O Evangelho de Mateus, sábio mediador, apresenta uma solução média que é a liberdade, sim, mas acima de tudo, caridade. Caridade que tem sinônimo de amor. Essa solução não vale apenas para o tributo, mas para outras situações também. As leis judaicas, as leis do império e outras. Os cristãos são livres, mas para não escandalizar os outros, os irmãos, judeus, os mais fracos, autolimitam a liberdade. Exemplo concreto é Paulo, o apóstolo dos gentios, que não teria problema de comer carne imolada dos ídolos, mas que, para não escandalizar os irmãos recém-convertidos do paganismo, disse disposto até mesmo a nunca mais comer carne alguma. O modelo supremo é o próprio Jesus, que livremente se entrega nas mãos dos homens para resgatá-los. A liberdade cristã não é nem a observância da lei. Pense-se nos estoicos, nem a transgressão da lei, pense-se nos libertinos. Então, a liberdade cristã não é a observância da lei, nem a transgressão da lei. A liberdade cristã é a liberdade de amar os irmãos. O amor ao irmão é a plena realização do homem e o perfeito cumprimento da lei. O critério da liberdade, da lei da liberdade, como diz um judeu cristão, mais à direita, é o bem do outro. Está aí uma reflexão, tem muita filosofia, muita teologia, mas enfim, Jesus fez um milagre, tirando da boca do peixe uma moeda, um valor monetário, que Pedro resgatou e pagou o imposto para Jesus e para o próprio Pedro. Vamos agora aos santos do dia. Santa Clara é a santa principal deste dia, 11 de agosto. Santa Clara foi virgem. Nasceu em Assis, em 1193, e morreu em 1253.
pertencente a uma nobre família, enfrentou a oposição dos familiares, e seguiu São Francisco, fundando o primeiro ramo feminino da Ordem dos Franciscanos, conhecida como Clarissas. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Clara nasceu em Assis em 1193, no seio de uma família nobre italiana, muito rica. Mas sua vida mudou radicalmente. Clara foi a primeira mulher da igreja a entusiasmar-se com o ideal franciscano. Desde jovem adquiriu o hábito de rezar diariamente e se mortificar. Também exercitava com frequência a piedade cristã, distribuindo esmolas e atendendo com disponibilidade as pessoas mais necessitadas que a procuravam. Fazia isto espontaneamente como demonstração do seu sincero e fervoroso amor a Deus. Aos 19 anos de idade, fugiu de casa e apresentou-se na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por Francisco e seus frades. Naquela noite, fez uma oração de renúncia ao mundo, por amor ao sagrado e santíssimo menino Jesus. Entregou aos frades sua veste luxuosa e vestiu uma túnica de lã semelhante à deles, ajustada ao corpo por um cinto de corda. Clara viveu num mosteiro beneditino para conhecer o ritmo de uma vida comunitária. Depois, conduzida por Francisco, foi para o mosteiro de São Damião, formando com outras mulheres a Ordem Segunda Franciscana, depois chamada de Clarissas. Em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, mas manteve o carisma franciscano. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. De sua cela, através das visões, acompanhou o funeral de Francisco. Olha que milagre que aconteceu. Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada a padroeira da televisão e seus profissionais. Clara morreu em 1253 e foi proclamada santa 2 anos após sua morte. Vamos agora a uma outra mensagem falando sobre Santa Clara. De acordo com o site rs21.com.br, é da TV Rede Século XXI, Clara nasceu em Assis, na Itália, em 1193, numa família da nobreza, onde possuía tudo. Porém, o que a menina mais queria era seguir os ensinamentos de Francisco de Assis. Foi Clara a primeira mulher da igreja a entusiasmar-se com o ideal franciscano. Sua família era contrária à ideia de seguir a vida religiosa, mas nada a demoveu do seu propósito. No dia 18 de março de 1212, aos 19 anos, Clara fugiu de casa e apresentou-se na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por Francisco e seus frades. Ele cortou-lhe o cabelo, pediu que vestisse um modesto hábito de lã e renunciasse à riqueza, pronunciando os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Depois, Clara ingressou no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas para ir se familiarizando com a vida em comum. Mais tarde foi para a ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela. Passando mais algum tempo, Francisco levou Clara e suas amigas para o humilde convento de São Damião, destinado à Ordem Segunda Franciscana das Monjas. Em agosto, quando ingressou Pacífica de Guelfúncio, Francisco deu às irmãs sua primeira forma de vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas damianitas, depois damas pobres e, finalmente, clarissas. Em 1216, sempre orientada por Francisco, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa. Conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Sua mãe, Hortolana, e mais uma de suas irmãs, Beatriz, abandonaram seus ricos palácios e foram viver ao seu lado, ingressando também na nova ordem fundada por ela.
A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara teve visões projetadas na parede da sua pequena cela. Lá via Francisco e os ritos das solenidades de seu funeral, que estavam acontecendo na igreja. Antes tivera esse mesmo tipo de visão numa noite de Natal, quando viu projetado o presépio e pôde assistir ao santo ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada padroeira da televisão e seus profissionais. Após a morte de São Francisco de Assis, Clara ainda viveu mais 27 anos. Olha quanto tempo ainda viveu Clara para divulgar o cristianismo, divulgar os atos de bondade da sua ordem, continuando aquilo que aprendera com São Francisco de Assis. Outro feito de Clara ocorreu em 1240, quando, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, defendeu a cidade de Assis do ataque do exército dos turcos muçulmanos. No dia 11 de agosto de 1253, horas antes de morrer, Clara recebeu das mãos de um enviado do Papa Inocêncio IV a bula de aprovação canônica, deixando assim as suas irmãs clarissas asseguradas. 2 anos após sua morte, o Papa Alexandre IV a proclamou santa. Santa Clara de Assis, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 11 de agosto, Santa Susana, mártir do século IV. Foi uma jovem cristã decapitada em Roma por ordem do imperador Diocleciano. De acordo com o site do Vaticano, Susana era provavelmente natural da Dalmácia, mas viveu em Roma no século III. De família nobre, aparentada com o imperador Diocleciano, era filha do presbítero Gabínio. Na época, os presbíteros eram os anciãos que cuidavam da comunidade cristã. Ela provavelmente, então, era filha de Gabínio. Esse Gabínio era irmão do bispo Caio, que depois se tornou papa, e de Cláudio e Máximo, funcionários imperiais. Jovem culta e de rara beleza, consagrou-se a Deus, oferecendo-lhe sua virgindade. Por isso, Susana recusou a proposta de Diocleciano de casar-se com seu filho adotivo, Gaio Valério Maximiano. Seu tio Cláudio, encarregado de levar-lhe a proposta de casamento, quis saber mais sobre a sua crença. Por isso, converteu-se com ele a esposa, os filhos e os servos, distribuindo seus bens aos pobres. Não tendo recebido nenhuma resposta, o imperador pediu notícias a Máximo, irmão de Cláudio. Ficou sabendo sobre a decisão de Susana de renunciar ao casamento. Depois, junto com Cláudio, decidiu envolver na questão também Caio e Gabínio. Os 4 concordaram em não obrigar a jovem a casar-se. Ao conhecer melhor a sobrinha, Máximo também abraçou o cristianismo. Ao ser informado sobre a decisão de Susana e sobre a conversão de seus 2 oficiais, Diocleciano prendeu a jovem e seus familiares. No interrogatório, nenhum deles negou a fé cristã, e o imperador condenou-os à morte. Cláudio e Máximo foram queimados vivos. Gabínio foi torturado e Susana decapitada em 11 de agosto de 294. A esposa do imperador Diocleciano, Serena, que também era cristã, organizou o enterro e conservou seu sangue como relíquia. O Papa Caio, que morava perto da casa de Gabínio na manhã seguinte, celebrou missa no lugar do martírio de Susana e estabeleceu que fosse recordada e venerada em sua própria casa, local do martírio. Começou então a aumentar o culto a Santa Susana e foi construída no local uma igreja conhecida no século IV com o nome de Ad Duas Domos, as duas casas, indicando as 2 casas de Gabínio e Caio, pai e tio da mártir. Os restos mortais de Susana foram sepultados no cemitério de Santo Alexandre, na Via Nomentana.
e depois transladados para a igreja a ela dedicada, hoje denominada Igreja de Santa Susana, nas termas de Diocleciano. Santa Susana, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 11 de agosto, Santo Alexandre, bispo e mártir do século III, foi sagrado bispo de Comana, na Turquia, por São Gregório. Morreu queimado em uma fogueira. Santo do dia 11 de agosto, Santo Equício, abade, faleceu mais ou menos em 571. Por sua santidade, povoou de mosteiros a antiga província Valéria, na Itália. Santo do dia 11 de agosto, São Galgérico de Cambrai, bispo, faleceu mais ou menos em 625. Por 39 anos exerceu seu episcopado em Cambrai, na França. Construiu uma capela, berço da cidade de Bruxelas, e realizou numerosos milagres. Bem-aventurados do dia 11 de agosto são os beatos João Sandes, que faleceu em 1586, e Estevão Rauscham, que faleceu em 1587. Foram sacerdotes. E Guilherme Lampley, que faleceu em 1588, foram mártires, mortos na Inglaterra durante o reinado de Elizabeth I. Bem-aventurado do dia 11 de agosto é o beato Luiz Biraghi, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1879, foi sacerdote da Diocese de Milão, na Itália, fundador da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. Bem-aventurado do dia 11 de agosto é o beato Miguel Domingo Sendra, foi mártir e morreu em 1936, salesiano, morto na perseguição religiosa durante a terrível Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurado do dia 11 de agosto é o beato Maurício Tornai, presbítero e mártir, ou seja, padre, sacerdote e também um fiel que morreu por Jesus Cristo. Então faleceu em 1949 e nasceu na Suíça. Anunciou o evangelho na China e no Tibete, onde foi assassinado numa emboscada. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, afinal de contas Deus é onisciente, além de onipotente e onipresente. Aceite as respostas de Deus e até mesmo as demoras de Deus. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados para receber a vida eterna, quando teremos corpos semelhantes, parecidos com o de Jesus, quando ressuscitou. Um corpo que não estará mais sujeito a esse tempo e a esse espaço. Um corpo glorificado, glorioso. Um corpo transfigurado para viver para sempre, por todos os séculos dos séculos. Já pensou o que é isso? É algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na volta de Jesus. Para isso temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso santificador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.
Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. A paz de Cristo para todos. Shalom Adonai, a paz do meu Senhor.